Muita coisa acontecendo hoje. Está gravando. Aí depois eu mando o link para vocês. O que eu vou começar fazendo agora com vocês? A gente vai fazer um overview. A gente vai dar uma repassada nos 2 primeiros encontros rapidamente para a gente entrar nos pontos de hoje, beleza? Então vamos lá. Para a gente repassar, eu vou abrir aqui. Cadê, Silvinha? Eu vou abrir aqui grupo. Ixi, eu não sei onde é que eu salvei o nosso arquivo. Achei. Pronto. Vou abrir aqui e vou compartilhar. Tem aqui meu bicho. Aí, abriu. Fechar. Não. Vamos compartilhar. Prontinho. Então, vamos fazer um overview, né, do que a gente fez até aqui. Nós preenchemos o SWOT. Deixa eu só abrir ele em Word. Mas vocês podem usar já o exemplo do arquivo em Excel, porque já fica mais fácil, tá? Então, no meu caso aqui, quando eu comecei com vocês, o que nós fizemos? Cada um primeiro pensou no seu objetivo. Isso é muito importante fazer com o cliente, tá? E aí, dentro daquela forma de escrever objetivo, de escrever meta SMART, né, Inês? Que você até falou naquele dia, no primeiro dia. E isso já é uma ideia também para o seu coaching grupo, tá? Antes de entrar no SWOT, definir qual é o objetivo desse planejamento. Meta SMART. O que a gente quer? Qual é o objetivo principal do planejamento? Uhum. Okay? O que a gente vai medir depois? Porque assim, você não vai colocar um planejamento por colocar, entende? O plano é o meio, mas qual é o fim desse meio? Então, você pode pegar uma ferramenta de formulação de objetivos para fazer antes, tá bom? Então, cada um vai formular de forma clara o seu objetivo. Qual ferramenta? Não sei. Existe a própria SMART, que é uma ferramenta. Ah, tá. Entendeu? É uma estrutura. Eu não vejo aquilo como ferramenta, não. Então, é que, enfim, mas não deixa de ser. É uma mini ferramenta. Uhum. Mas você, dependendo do público, isso pode ser uma sessão só, de 1 hora. Entendeu? Uhum. Fazendo a pessoa ter um objetivo, quantificar, definir prazo, deixar ele bem claro, bem mensurável. Isso para professor é um prato cheio, que professor é prolixo, né? Exemplo, perfeito. Um deslanche, esse fica ali. E olha só, eu vou pegar o meu exemplo. Ter faturamento mensal de 15 mil. Tem uma coisa que ficou faltando no meu. Qual é o prazo? A partir de quando eu quero ter esse faturamento mensal? Qual é o meu deadline? Tá? Uhum. Então, eu vou botar aqui, ó, a partir de janeiro 2018. Beleza? Silvia, e também dá para usar aquela ferramenta de clareza do Jerônimo, será? Dá para usar. É que, de novo, eu tô pegando o exemplo agora da Inês. Como ela quer pegar gestores educacionais para montar planejamento para 2018... Daí não precisa, não precisa. Exato. Mas, assim, no meu caso, eu achei fundamental fazer, porque eu estava fazendo planejamento estratégico e estava com o objetivo de outro negócio. Até acho que esse SWOT aí tem que ser cada SWOT para cada objetivo. Sim. Exatamente, perfeito. Porque, na verdade, o SWOT você pode fazer vários desdobramentos. Você pode pegar um objetivo maior e você vai criar macro projetos. Para cada macro projeto, você depois vai lá e faz o SWOT menor. Entendeu? Eu percebi isso. Legal. Bem, então vamos lá. O que a gente fez? Escreveu o objetivo.
Porque toda resposta que você vai dar em relação à força, em relação às suas fraquezas ou aquilo que você precisa desenvolver, pensando em ameaça, pensando em oportunidade, tem que ser com a cabeça no objetivo. Porque senão vão aparecer coisas que não estão alinhadas. Por exemplo, vou de novo pegar o exemplo da Inês, que está perfeito, é o coaching grupo para gestores educacionais. Se você não pede para ele pensar no objetivo, ele vai dizer que a fraqueza dele vai ser o relacionamento com o filho. Pode até ser que isso atrapalhe o dia a dia dele, mas não é isso para aquele momento do planejamento. Entendeu, Inês? Já sei a fraqueza que eles vão colocar, as fraquezas não, mas as ameaças. A questão da falta de tempo, a questão... Mas a falta de tempo é interno. Não é Pois isso. é, mas ele vai colocar como ameaça. Externo, é aquilo que ele não tem controle. Eles vão colocar como... Eu conheço a galera, entendeu? A galera é... Não, então, ok, eu sei que você conhece. Aí é a sua habilidade de condução. Porque isso você mostrar. Tem que claro. Tudo que está nesses 2 quadrantes de cima é olhando para dentro. Então, falta de tempo entra. Por quê? Porque você pode ter controle sobre isso. Você pode ter uma rotina mais produtiva e buscar mecanismos para isso. Entendeu? Agora, embaixo é o que é externo, é o que você não tem controle. Por exemplo, no meu caso, eu tenho controle sobre o sinal da internet? Se ele realmente zerar? Não tenho, eu tenho que pensar no plano B. Isso aconteceu ontem comigo, quase com um cliente, eu tive que terminar a sessão por telefone. Sacou? Um exemplo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que está fora do que a gente está falando, mas eu desde da hora que eu li, eu fiquei curiosa. O que é esse WAPP e esse LT aqui, nas suas oportunidades? WhatsApp, lista de transmissão. Eu tenho a mania de sair abreviando as coisas aí. Amanhã, Jason Bev. Tá bom. Não, é porque eu fiquei assim, o que será isso? Será que eu tenho isso também? Mas você entendeu? Então, por exemplo, para ele pode ser uma ameaça, uma mudança da política da Secretaria de Educação. Sim, isso aí ele vai colocar também. Porque isso ele não tem controle. Se vier, ele tem que mudar o planejamento dele inteiro. Falta de verba para tal coisa. Ele não tem controle se a grana não vier. Deu para entender? Entendi. Então, isso, aí sim ele pode colocar como um risco ou como uma ameaça, é externo. Não está sob controle dele. Ok? Bem, esse conceito, gente, falando do primeiro encontro, para esse preenchimento é muito importante. Primeiro conceito, o objetivo tem que estar claro, tem que ser SMART. Tá aqui. Tá? Tem que ter todos os elementos do SMART, isso é preciso. Então, cabe fazer uma sessão antes, como a Rose bem colocou, né? Para ter essa clareza de objetivo. A depender do tipo do grupo, aí você pode, enfim, trabalhar N ferramentas. Mas é importante que o objetivo seja muito bem definido. Ok? Certo, ok. Veio para essa sessão para fazer todo esse levantamento, muito claro também que tudo que está na parte de cima, nos 2 quadrantes de força, vantagem, fraqueza, desvantagem, você tem que considerar interno. Aquilo que está sob controle, sob influência da pessoa que está ali preenchendo. E que oportunidades e ameaças, riscos, é aquilo que você não tem controle, mas você monitora, você acompanha. Ok? Sim. Ok. Extremamente isso importante para que a ferramenta tenha sucesso. Até essa primeira etapa aqui, vocês têm alguma dúvida? Eu tenho. Vamos lá, Rose. Eu tenho assim, ó. Por exemplo, quando eu faço coaching grupo, tá? Os objetivos traçados para buscar esse cliente, eu tenho um. Mas pode ser que no grupo venham outros. Correto. Como eu vou fazer uma sessão individual antes para saber o alinhamento deles, dá para eu filtrar ali. Vamos lá. Que objetivo que ele quer fazer. Tá, porque bate com uma dúvida que a Inês teve na estante. E aí eu vou falar aqui pra gente, pra você. Quando eu fiz meu coaching grupo, eu fiz a primeira sessão individual, tipo, resultados esperados.
Porque por mais que eu tenha, pegar no exemplo de novo da Inês, gestores educacionais que venham para o coaching grupo para iniciar o planejamento 2018 e colocá-lo no papel, cada um tem uma dor diferente dentro da realidade que ele vive dentro da escola. Pode ser que ele tenha um problema de falta de engajamento de professores e o outro tenha um problema de infraestrutura da escola. E que são as dores completamente diferentes, digamos assim. Ok. É muito mais para você entender e você pode dar de exemplos, se a pessoa obviamente permitir, além da troca do grupo. Ok? Mas na hora de conduzir a ferramenta, eu não entro igual eu tô fazendo hoje. Eu tô pegando a Inês porque a gente começou uma conversa antes, então tá bem fresquinho, eu tô usando de exemplo. Mas é um exemplo que serve para você mesmo que seu objetivo seja diferente. Porque aí você vai trazer isso para a tua realidade. Entende? Então, na hora do coaching grupo, quando você estiver tocando aqui essa ferramenta, você vai falar, olha, cada um aqui tem um objetivo. Então, pode ser que para você seja mais importante pontuar relacionamento, pode ser que para você seja mais importante pontuar financeiro. Obviamente, você já está falando isso porque você sabe do objetivo da pessoa. Entendeu? Mas você vai soltando no ar, porque cada um vai construir o seu. E você não vai passar em cada um no coaching grupo, porque não dá. É verdade, é verdade. Individual. Isso, é verdade. Então você vai pegar um só como mote, ou o seu próprio exemplo, ou alguém que diga assim, gente, fulano, tá tudo bem pegar o teu exemplo? Aí a pessoa, não. Então, beleza. Hoje a gente vai trabalhar com a questão da Inês para usar de norte aqui para vocês entenderem, mas vocês vão usar dentro da realidade de vocês, saca? Aí vai ter aquela pessoa que vai fazer igual você fez. Ah, eu tenho uma dúvida. No meu caso, que meu objetivo é esse, o que vocês acham? E é bacana porque o próprio grupo contribui. Aí é o poder do grupo. Mas, de novo, você não vai abrir o SWOT de cada um dentro da sessão de grupo. Você vai pegar um exemplo só e vai tocar o método. Tá claro? Respondeu? Beleza. Então, vou voltar aqui. Beleza. Preencheu isso aqui. Aí você tem duas grandes perguntas. Ou melhor, duas grandes conduções para finalizar essa sessão. A primeira é, gente, você vai contar aquela historinha de quando a gente só tem uma opção, quando nós temos duas e quando nós temos três, para justificar que cada um vai levar de dever de casa fazer o quê? Escrever. Para cada ponto lá, quais são as três opções de solução? As três opções de resolução, as três opções de monitoramento, para minimizar risco, para maximizar a oportunidade, para desenvolver aquilo que está apontado como fraqueza e para aproveitar melhor aquela fortaleza. Que são aquelas perguntinhas que tem aqui na sequência. Então, você vai passar essas perguntinhas. E aí você vai estimular a tarefa para a próxima conversa, que é que eles tragam essas respostas. Ok? Então, você vai finalizar com isso. E aí, obviamente, como pergunta de coaching, finalizou isso aqui, pediu para a galera listar as opções, você vai perguntar. Agora, fala para mim, olhando esse quadro aqui, o que é que você acredita que semana que vem você já pode tirar aqui da frente, que você já pode resolver, que está na tua mão? Que é aquela tarefa que a pessoa vai assumir, é aquele desafio que ela vai assumir, o comprometimento dela ali com o grupo. O que que você se compromete aqui com o grupo, no teu caso, do teu plano? Aí cada um vai falar o seu e você vai anotar. Beleza até aqui? Beleza. Beleza, matamos a primeira sessão, fizemos o overview dela. Aí agora a gente vai partir para a segunda sessão, que é o plano. A gente vai começar a pedir para eles... Aí eles vão trazer aqui isso aqui preenchido. Ou, lembra, algumas de vocês escreveu no Word mesmo, quais são as opções, né? Outras botaram no Excel. E aí a gente vai pedir... Escreveram à mão. Exatamente, escreveu à mão, sem problema. Porque agora a gente vai apresentar o plano de ação. E a gente vai orientar na forma que cada um preencheu. E aí,
vem a expertise de montar o plano de ação. Porque a pessoa vem cá e diz assim para mim, olha, a gente precisa melhorar a nota do inglês com as turmas, né? Estou viajando, vou pegar porque já está escrito em inglês. Viajou e chegou no lugar certeiro, pode ir. Pois é, tá vendo? Sem querer foi. A gente precisa melhorar a adesão da criançada em relação ao inglês. O que nós podemos fazer ao longo do primeiro trimestre para estimular o contato com essa outra língua? Aí, ele vai trazer lá 3 coisas diferentes que ele vai sugerir. Aí, por exemplo, vou pegar um exemplo que está aqui que serve. A gente vai toda semana estimular a leitura de um gibi em inglês. A turma da Mônica, que tem, né? A turma da Mônica Jovem em inglês. A gente vai estimular a leitura de um gibi em inglês. Nós vamos, uma vez a cada 15 dias, pegar um filmezinho em inglês com legenda para trabalhar com eles. Uma vez por mês, a gente vai fazer uma exposição sobre a cultura inglesa. Estou viajando, tá? Ou ao final da unidade a gente vai fazer. Você botou 3 opções. Aí, até a Rose fez um comentário comigo, acho que no privado, sobre isso, que ela falou assim, mas, por exemplo, fazer a exposição sobre um item da cultura inglesa ao final da unidade requer N outras coisas. Sim. Aí ele se desdobra em outro planejamento. Exato, mas não necessariamente você precisa abrir outro SWOT para esse exemplo. Que é um exemplo menor. Mas você vai ter que abrir mais ações. Mais ações. Vai ser você pode fazer um plano de ação como esse aqui, para esse outro, por exemplo, para a exposição. Mais na frente pode. Mas num primeiro momento é isso. Mais na frente. Mais para frente. Aí você vai preencher se vai ter investimento, se tem custo fazer isso. Por exemplo, fazer esse tipo de exposição vai ter custo? Vai. Algum tipo de custo vai ter com material para subsidiar lá para a criançada. A turma da Mônica Jovem tem custo? Tem, porque pelo menos a gente tem que adquirir as revistas. Assinatura das revistas. Agora, o filme tem custo? Não, não vai ter. A gente só precisa achar esses filminhos com legenda. Estou dando exemplo. Tá bom. O caso do tempo de execução da turma da Mônica Jovem. Eu tenho um tempo de execução dessa ação? Não, se eu tiver a revista na mão, é só ir lá implementar. O do filminho. Eu tenho tempo de execução para essa ação? Talvez eu tenha. Porque não é só botar lá o filme. O professor vai ter que estudar, tudo mais. Eu acho que ele precisa de, sei lá, 1 semana de preparação. Viajando, tá? E a exposição, tem tempo de execução? Tem, porque a gente tem que mandar a informação, tem que planejar, tem que, enfim, tem que envolver a criançada, tem que montar como se fosse um trabalho. Leva pelo menos 3 semanas. Você vai botar 3 semanas. E qual seria o prazo? O do filme, eu acredito que não no primeiro mês de aula, mas no segundo mês de aula a gente pode fazer. O da revista, a gente já pode começar logo a partir dos primeiros 15 dias de aula. E o da exposição, a gente vai fazer no final da unidade. Então, você vai botar o prazo conforme o calendário letivo, considerando essas coisas. Ok? Quem serão os responsáveis? Aí vai ser o professor de inglês, vai ser o coordenador pedagógico, vai ser o professor de qualquer outra coisa, de educação física, enfim, dependendo do que é. Ok? E aí, beleza. Você vai colocar lá como em andamento, enfim, ou não bota status ainda, porque não começou. Beleza. Como é que você colocou esses status aqui? Isso é formatação do Excel, mas aqui, ó, ele já fica pronto, ó. Tá vendo? Ele já fica pronto. Você tá vendo que tá escrito a letra. Já tô dizendo qual é a letra aqui, ó. É o J maiúsculo, o K maiúsculo e o L maiúsculo. Entendi. Eu já coloquei aqui, tá vendo? Embaixo, em parênteses, de status. Se você perceber, ó, onde tá o amarelinho, e você olhar aqui a barra, ó, ele já tá mostrando que é o K maiúsculo. Sim. Onde tá o verde é o J, onde tá o vermelho é o L. Então, a formatação já está pronta. Tá bom? Ok. Beleza.
Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o que vocês precisam estimular, que eles vão trazer as ações. Você sugere que já traga tudo isso pronto, mas aí você vai pegar um para revisar, de exemplo. Para que os outros percebam. Nossa, eu não fui assim tão específico. Nossa, o tempo de execução, eu acho que eu subestimei. Aí a pessoa vai lá revisando ali naquele momento. Você acha que é bom a pessoa mandar, o grupo mandar com antecedência, igual você pediu para a gente mandar com antecedência? Eu geralmente peço, por quê? Eu vou explicar também para vocês por que eu peço para que vocês mandem antes para mim. Porque tem gente que realmente preenche muito, muito errado. E aí vai perder muito tempo e aproveitar muito pouco a próxima conversa. Então, por exemplo, o que a Rosa já tinha me mandado. Eu vi ali algumas coisas que a gente pode explorar melhor. Só que eu, por exemplo, não pedi para ela fazer nenhuma correção. Por quê? Porque são coisas que ali na sessão a gente ajusta. Deu para entender? E eu achei que o meu tá muito individual. E o objetivo é grupo. Ô Silvia, eu fui fazer as caretinhas aqui, não deu certo, não. A letra tá maiúscula? A saia caretinha parece uma letra. Ah, tá. É que a letra tem Espera um pouquinho. Se você fizer o minúsculo, ele aparece nada a ver. Você tem que clicar no campo e colocar a letra maiúscula. Isso. É isso? Isso. Ou J, ou K, ou L. Perfeito. O meu tá aberto, mas como não estou querendo sair dessa tela. Ah, tá. K. Agora, não aparece o amarelinho, ou não aparece aquele onde lá em cima fica a barrinha amarela, sabe? Não. Que barrinha amarela? Que você falou para Inês aí, você clica e já dá para saber se o J é... Aqui, ó. Foi isso aqui. É essa barrinha aqui, é do seu Excel. Então, mas o que você aplica para aparecer aquela aqui amarela? Ah, você põe o K aí. É que eu boto o K aqui na célula. É que ele mostra, porque você não consegue ver. Porque ele só vai mostrar a formatação. Eu não sei qual é a letrinha que está aqui digitada. Para eu ver, eu tenho que olhar lá em cima. Entendeu? Aqui, ó. É só isso. O amarelo é K. Isso. Mas assim, eu queria entender como é que ele é... Excel. O entendimento é Excel. É aprender a formatar a célula. Mas aí, se você... isso aí é outra aula. Né? Tá bom. Entendi. Mas o grande ponto, porque aqui é na formatação condicional, entendeu? Não, as caretinhas estão saindo, sim. Para vocês, mas ó, para você ver, ó, se eu ficar aqui em diferenciar a regra, tá aqui, ó. Tá a regra calculada aqui, ou melhor, tá aqui embaixo. Ó, o J, o L e o K, tá vendo? Mas aí eu tenho que ensinar como é que faz isso no Excel. Por isso que eu já mandei formatado para você. Não, eu só estava falando da reguinha lá de cima, mas tudo bem, depois eu olho como é que faz isso. Ah, tá. Essa reguinha aqui que não tá aparecendo para você? Não tá aparecendo essa reguinha. Se não me engano, tem que ver, tem que habilitar essa reguinha aqui. Não, a régua tá ali. Não, quando eu coloco o L, não aparece se é amarelo ou não. Ele não vai aparecer aqui, ele vai aparecer na célula. Porque, na verdade, você tá preenchendo na célula, aqui, ó. Ah, tá. Ele só tá mostrando o que tá escrito na célula lá em cima. Não, isso já deu certo, certo. Então beleza. Tá. É isso mesmo. Beleza? É só nessa coluna de status que tá certo isso, porque só a coluna de status está com essa formatação. Exatamente. Ponto importante, se vocês forem incluir linhas, que é natural que inclua, você tem que copiar a formatação. Como é que copia? Sim, igual faz normalmente do Excel. Exatamente, porque aí, ó, se eu apago, ele fica em branco, tá vendo? Se eu digito, ó, vou digitar uma letra nada a ver, letra A. Tá vendo que ele aparece uma coisa nada a ver? Como é que eu sei que eu digitei A olhando lá em cima? Por causa dessa formatação diferente. Por isso que eu falo de olhar lá em cima, tá? Mas a digitação tá aqui na célula. Eu digitei A, se digitar B maiúsculo.
Se eu digitar B maiúsculo, ele traz outra coisa, ó, C. Tá trazendo linguagem de sinais, tá vendo? É mesmo. Então, é só essas letrinhas mesmo, J, K e L. Perfeito? Perfeito. Beleza. Então, a segunda sessão é o exercício da pessoa saber criar uma ação efetiva, evitando, por exemplo, verbos que são subjetivos. Garantir. Garantir não é verbo de ação. É um verbo subjetivo. Eu garanti ou não garanti? Como é que eu sei que eu garanti? Garantir resolve o meu problema? Executa aquilo que eu tô querendo? Não, então esquece. Entendeu? Uhum. Por exemplo, um exemplo aqui de uma ação que tá aqui, ó. Buscar fluência se interessando em saber como falar frases. Isso aqui não é uma ação efetiva que a pessoa trouxe. Agora, ler textos em inglês todos os dias é porque eu consigo medir. Uhum. Entendeu? Entendi. Outra coisa que eu oriento muito, pegando o mesmo exemplo que eu dei para a Inês lá, do gibi da Turma da Mônica Jovem, do vídeo e de assistir o vídeo e de fazer o eventozinho, né? A exposição da cultura inglesa. Por exemplo, lembra que eu falei, vou levantar se tem custo, se tem isso, se tem aquilo. Digamos que são 30 alunos, né, para aquela turma específica. E o gibi, eu não vou conseguir. Aí você bota, tem o custo do gibi. Quanto é que custa o gibi da Turma da Mônica Jovem em inglês? Custa R$8 por mês. Entendeu? Aí você vai pensar, poxa, eu não tenho como fazer 8 vezes 30. Quais são as possíveis soluções? Você entende que depois você vai pensando em como fazer aquela ação dar certo? Uhum. Então a gente vai fazer a assinatura. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer só 2 assinaturas, 2 revistas. Por quê? Porque em uma revista tem 4, 5, 6 histórias. E aí você pode fazer trabalho em grupo, uma história para cada grupo. Uhum. Ou assinar uma revista só e reproduzir a revista. Tirar cópia e distribuir e fazer o trabalho sobre o quadrinho, a história de quadrinho, enfim. Mas aí tem N opções. Só que você vai pensar nas opções à medida que você vai pensando em como fazer aquilo. Certo. Deu para entender? Deu, com certeza. O grande X da questão, por exemplo, falando de um planejamento do gestor educacional, é que, beleza, essa é uma ideia, a gente vai seguir com ela. Depois você vai buscar os recursos de como colocar em prática. Que é abrir um pouco mais essas ações. Ok? Uhum. A mesma coisa o evento. Poxa, vamos fazer o seguinte, qual é uma data do primeiro trimestre que tem no calendário da língua inglesa que a gente pode comemorar e fazer a galera, as crianças pesquisarem, trazerem texto, música, comida típica, para a gente fazer essa feira. Uhum. Então, você pode buscar essa data para fechar a unidade. Entendeu? Trabalho com nota. Legal. Enfim, estou viajando. Você entendeu? Sim, mas tô entendendo perfeitamente. Mas o que é mais importante é que, por exemplo, se você vai pegar esse exemplo lá, que é para subir a nota, você está pensando, poxa, para subir a nota eu preciso ter engajamento. Além do... às vezes pode ser uma deficiência do professor. Então, pode ser que saia no plano de ação levar o professor para fazer um curso específico para trazer mais elementos para a sala de aula. Entendeu? Entendi. Uhum. E aí, só que tudo vai depender do que você anotou de fraqueza. Certo. Porque é uma deficiência só do professor, é uma deficiência só de recursos, é uma deficiência só da turma, que falta estímulo. O que é essa maior deficiência? Você vai listar todas elas. E aí vai pensar em atacar cada uma delas. Ok? Ok. Beleza. Beleza. Então, o grande X da questão dessa próxima sessão, que foi a última que nós fizemos, que eu gravei, é passar o plano de forma rápida,
igual eu tô fazendo aqui com vocês, porque eu não tô falando, então vai lá agora e anota, escreve, pensa, detalha, não. Mas eu passo rapidamente na maioria delas e vou fazendo perguntas específicas. Por exemplo, pô, você escreveu aqui buscar fluência, não ficou claro para mim, de que forma? Aí eu já pego esse exemplo para dizer, gente, aí olha o grupo inteiro. Ó, verbos como garantir, buscar, por exemplo, o item 7 que ele botou aqui, ó, não deixar o medo. É subjetivo, gente, eu não consigo mexer com, pensar nisso. De que forma você não deixa o erro te dominar? Vê se você escreveu algum exemplo assim. Repensa agora. Deu para entender? Então, eu estou olhando para os outros, entrando no spot dos outros, não de forma personalizada, mas fazendo com que ele veja que ele também escreveu coisas que não estão tão específicas. Certo. Não deixar o medo de errar te dominar. Aí ela coloca, tentar sempre se expressar. Aí, mas nesse caso aí não é. Mas nesse caso aí é a pessoa que vai preencher, né, Silvia? Sim, a pessoa. Cada um vai preencher o seu. Eu estou tentando me colocar aqui nessa situação. No lugar da pessoa, né? Para não deixar o medo te dominar. Entrar em ação, fazer. Beleza. Fazer. Esse é o ponto. Entrar em ação. Então, vamos pegar o exemplo da turma. Isso. Pega o exemplo da... Aí, de novo, por isso que é sempre bom ter um exemplo de mote, entendeu? Porque aí você vai só adaptando para os outros. Vamos pegar o exemplo da turma. Ah, a turma fica tendo medo de se expressar porque tem medo do coleguinha falar. Então, que tipo de atividades nós podemos colocar para forçar com que eles falem sem o medo de errar? Deu para entender? Nesse caso. Ou que tipo de atividade a gente pode trabalhar para evitar isso que é tratado como bullying? Ou que tipo de atividade a gente pode fazer para aumentar a autoconfiança? Porque medo de errar é falta de confiança. Então, qual é a atividade que a gente pode colocar aqui de ação para aumentar a autoconfiança? Aí você começa a puxar outra ação mais específica, que você mede. Porque você sabe qual é o objetivo. Aí, aqui, tá vendo onde está escrito objetivo adquirir competência? Na verdade, o objetivo da ação é evitar o medo de errar. É aumentar a autoconfiança para que eles falem inglês. Então, qual é a ação proposta? Aí, a ação não, tem que ser específica. O que eu vou fazer de intervenção com essa turma para aumentar a autoconfiança deles? Ou para evitar que um fique pirraçando o outro porque falou errado. Entendeu? Entendi. Então, esse é o grande X da questão, que aí vai de vocês de terem essa sensibilidade, né? De exercitar bastante, trabalhar com ações específicas, mensuráveis. Quando a ação não é específica, você não consegue preencher isso aqui, ó. Entendeu? Como que você vai? Tem investimento, né? Não tem como. Você não, nem que pudesse ter investimento, você não tem como medir, porque como é que eu meço? Evitar o erro de errar. Agora, se você pega e bota uma ação específica, é mais fácil de você. Sim, tem investimento. Não, não tem esse investimento. Você vai fazer. Entendeu? Entendi. Então, isso ajuda a perceber se está sendo específico ou não. Ficou claro? Sim. Esse é o trabalho da segunda sessão. Esse é o trabalho da segunda sessão. Então, os quadrantes. Posso colocar aqui, explorar... As ações. A construção das ações. Explorar a construção das ações. O que é explorar a construção das ações? Verificar se elas estão específicas, se os verbos estão sendo utilizados são verbos de ação de verdade. Assistir é um verbo de ação. Estudar é um verbo de ação. Ler é um verbo de ação. Tem que ser um verbo de realização mesmo. Entende? Comprar, escrever, preparar, cursar, fazer um curso. São verbos de ação.
Quais são os verbos que não são verbos de ação? Garantir, identificar. Por exemplo, quando você escreve identificar, tá bom, identifiquei, e aí eu faço o que com isso? Identificar por si só não resolve nada. Não vai ter uma ação no final construída. Você entende? Igual ela colocou aqui, não decorar, entender. Isso também não, exatamente. Não tem como. Como é que você vai? Não tem como. Então não é uma ação específica. Mensurar. Isso. Ok? Isso é mais consequência das ações específicas do que... Exatamente. Perfeito, exatamente. E aí você vai orientando esse preenchimento dessas outras colunas. Investimento, custo, tempo de execução e prazo. Se a pessoa não consegue preencher é porque a ação não está clara. Beleza? Investimento, tempo, Lembrando que você começa a sessão perguntando como foi, fazendo follow-up, perguntando das tarefas, para depois começar a entrar nesse detalhe. Isso já fecha 1 hora de sessão. Verdade. E aí? Fizemos isso? Fizemos. Como é que eu finalizo, então, essa última sessão, essa segunda sessão? Pronto. O que é que você vai assumir de compromisso? Todo mundo vai assumir de compromisso melhorar o seu plano, completar a planilha. Isso é fato. Né? Porque é um dos objetivos principais. Mas aí você vai para a segunda pergunta. E quais dessas ações que você detalhou, você acredita que a partir da semana que vem você já coloca em prática? Porque você não está só forçando a pessoa a terminar o plano, mas também já colocar o plano em ação. Ok. Tá? Então, sempre... Mesmo sendo plano para 2018 e a gente está em novembro. Porque começa agora, exato. Por exemplo, às vezes ele precisa tirar uma dúvida, às vezes tem uma reunião ainda na Secretaria de Educação que está dependendo de alguma coisa para ver como é que vai ser o ano seguinte. Por exemplo, se o principal problema dele é infraestrutura, ele já precisa fechar o orçamento de reforma da escola e ver o período que vai fazer a reforma agora, esse ano. Você entende? Ah, sim. Para escolha de livro didático, às vezes já tem coisa que agora. Se ele deixar para o ano que vem, não vai funcionar. Eu não digo escolha, mas às vezes tem uma necessidade de troca de livro didático ou de negociar alguma outra coisa, entendeu? Sempre vai ter. Alguma coisa que você tem que começar agora para poder ano que vem botar o plano em prática. Em alguns casos que a própria escola confecciona seu material didático, faz apostilas e tal. Perfeito. Já também de estar revendo, então, né? Com certeza, sempre vai ter uma ação que ele vai sair do plano já, assumindo como responsabilidade de executar. Ok? Aí a gente vem para a terceira sessão, que é o que a gente veio fazer aqui hoje. E aí, começa fazendo follow-up. E aí, gente, como foi? Conseguiram concluir? E aí vai vir sempre aquelas questões, como vocês trouxeram. Nossa, Silvia, eu revisitei. Nossa, Silvia, surgiu mais coisa. Ai, Silvia, eu resolvi mudar. Ótimo! Porque aí você já para todo mundo e fala, gente, tá vendo como é interessante? Plano de ação é vivo. Esse é um plano que quando terminar os nossos encontros, quando terminar aqui o nosso trabalho, você não vai jogar fora. Você vai continuar com ele. Então, uma sugestão que eu dou, imprime o plano, cola na parede. Ou, imprime o plano, bota na sua agenda. Ou, nas reuniões semanais com os professores, abre o plano e repassa o status de cada coisa. Revisitar o plano, né? Revisitar sempre. E aí depende de como você trabalha. Se vai ser semanalmente, se vai ser a cada 15 dias, se vai ser uma vez por mês, depende. Entendeu? Da característica do plano. Mas esse é um ponto importante que aí aqui já vale aqui para vocês também. Pô, hoje a gente vai encerrar. E agora, o que você faz com esse plano que está na tua mão? Acabou?
Não vou encontrar mais fácil. Não, você tá aí pro negócio. Agora é imprimir, começar a fazer. É botar alarme no celular de coisas que já precisam acontecer essa semana. Entendeu? Uhum. Ô, Silvia, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o coaching em grupo, que eu já estou fazendo uma conexão aqui que tem bilhões de sinapses aqui. É o seguinte, na sua última sessão do coaching em grupo, Tá. você faz, porque no coaching individual, a gente faz aquela avaliação de final de processo. A gente Mas eu faz não faço na sessão. Ah, tá. A gente faz e o coach faz, né? Do processo individual. Na sessão, no processo em grupo, você faz individualmente ou você faz do grupo? Vamos lá. O que eu faço? No grupo que eu fiz foi muito bacana, porque ao final de cada sessão, eu pedia para cada um dizer qual foi a palavra que representa a sessão para ela naquele dia. Lembra que no nosso coaching individual, o que a gente pede? Por que valeu a pena hoje para você? Uhum. Então, que a depender do grupo, se eu faço essa pergunta e cada um for responder, vai mais uma hora. É mais 30 minutos. Entendeu? Então, eu peço, em uma palavra, eu gostaria que você dissesse por que valeu a pena. Mesmo eu pedindo em uma palavra, vai ter gente que vai dar uma frase, que vai fazer um depoimento. Uhum. No último dia do encontro, a pergunta não é porque valeu a pena aquela sessão, é porque valeu para você o processo. Uhum. Geralmente, o último encontro, eu trago ferramenta muito mais reduzida para já deixar mais as pessoas falarem. E aí, o que acontece? Eu já deixo pronto um e-mail. No meu caso, eu fiz assim, eu montei uma avaliação no Google Form individual, que aí eu falei, gente, próximos passos. Terminou, mas não acabou, eu brinco, né? Terminou, mas não acabou. Quais são os próximos passos? E aí, no meu caso, hoje, funcionou com esse grupo que eu fiz, o que eu fiz? Eu vou mandar um e-mail para vocês, porque geralmente eu sempre prometo que vou entregar alguma coisa que surge. Vou mandar para vocês a indicação do livro tal. Sempre surge, né, alguma coisa. Uhum. Então, fala assim, próximos passos. Eu vou mandar um e-mail para vocês com aquela indicação X, com aquela coisa Y, X. E mais 2 bônus. Que é o seguinte. Primeiro, aí olha só que eu aprendi isso com a Roseli, a coach individual, estou usando no grupo. Eu gostaria que vocês indicassem 2 pessoas que para vocês façam muito sentido, já que foi tão bom vivenciar um processo em grupo. Para que eu faça contato. Eu gostaria que vocês indicassem 2 pessoas. Eu vou enviar também o link com a avaliação individual, porque para mim é muito importante que vocês avaliem o processo, para que eu melhore, porque para mim é importante o crescimento contínuo. Enfim, aí eu dou lá a justificativa, a plausibilidade, e digo o seguinte, quem me fazer esse envio dessas 2 coisinhas até dia tal, aí eu estabeleço uma data. Porque senão a galera não esquece, não faz. Máximo 1 semana. Eu botei 15 dias e me arrependi, tá? Não funcionou. 1 semana. Então, por exemplo, hoje é quarta. Se vocês me responderem até domingo, quem me responder ganha. Aí, no meu caso, eu dei uma sessão de acompanhamento que pode agendar em até 30 dias. Individual. Legal. Você entendeu? Aí, o que aconteceu? Teve um menino que preencheu até o domingo lá, até o data que eu dei. Aí, 20 dias depois, eu liguei pra ele. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Liguei não. Mandei um áudio pro WhatsApp. Olha só. Quando que você quer fazer o acompanhamento? Tem alguma coisa que tá te atrapalhando, tá te travando, que precisa trabalhar? Ou vamos fazer o acompanhamento do plano de ação? Eu faço uma sessão de acompanhamento de como ele tá. Entendeu? Aí dei. E os outros que não preencheram, eu mando mensagem. Olha só, o prazo acabou, mas eu vou ficar muito feliz se você me avaliar. Não esquece, não. Aí a pessoa na hora, nossa, eu esqueci mesmo, vou preencher o link assim que chegar em casa. Eu recebi o feedback dos 4. Você disse que você recebeu 6
6 formulários e só 4 fizeram. E você tinha 5 vagas. Isso. Um você... É porque você... Um eu selecionei e desistiu. Ah, tá. No meio do caminho. E o outro, eu respondeu o comprometimento lá embaixo. Aí eu expliquei que ele não tinha sido selecionado. Entendi. Por isso que eu só fiquei com 4. Ok. Então tá. Vamos lá para... Eu tenho mais... Te falei que eu ia te perturbar, né? Pergunta. Porque assim eu tô nessa pegada aí. Resolvi sair da moita. Pergunta. Né, Rose? Nós temos que sair da moita, Rose. A Rose está sem som. Essa semana eu consegui fazer o meu formulário e consegui fazer o folder. Ótimo. E agora vamos ver. É isso aí. Partir pra... Vai botando data agora. Que dia eu vou pegar esse folder e distribuir para o mundo. Sim, só que o que eu entendi desse planejamento é que realmente meu embananou, porque o meu projeto maior, ele é um macro. Para eu ter notoriedade vai ser os vídeos, o coaching grupo, trazer conhecidos, trazer pessoas, para depois eu ter parceiras para montar a comunicação. Então, você primeiro tem que formar a sua rede. Uhum. Então, essa é a primeira etapa do plano. Aí você vai pegar essa primeira etapa de formar uma rede e abrir as ações mais detalhadas. Perfeito. Sensacional. Mas você tem que botar uma data de até quando. Sabe por quê? Porque nunca vai ser o suficiente para você. Você sempre vai estar achando que está faltando alguém, que está faltando falar com você. Não, isso é básico, meu. Isso é sempre assim. Mas por isso que eu tô falando. Por isso que no plano maior, tá bom. Eu tenho quanto tempo para formar essa rede? Ah, eu quero... Tá, Silvia, só que assim... Tá, mas só que o que eu tô entendendo? Que eu faço esse maior e deixo ele separado. Aí eu começo outro... Perfeito. Só para formar rede de contatos. Mas você pode depois fazer o mesmo. Olha só. Eu acho que é o mesmo plano, só que esse menor está dentro do maior. Ele faz parte do primeiro degrau do seu plano maior. Vou pegar um exemplo aqui. Então, digamos que foi isso. Então, aqui, uma ação que você propôs foi aumentar... Estou viajando aqui, ó. Aumentar a audiência, né? Rede de contatos. Uhum. De contatos. E aí você botou, sim, tempo de execução, 2 meses. Eu quero, durante 2 meses, me jogar para o mundo antes de fazer a minha chamada. Pode ser 1 mês, pode ser 15 dias, tá? Não pode ser mais do que isso. Então, tá bom. Se são 2 meses, significa dizer que o meu prazo para aumentar a audiência é janeiro, tô viajando, tá? Janeiro de 2018. Ok? Beleza. Uhum. Aí você foi botando as outras coisas que você tem que fazer olhando seu negócio macro. Aí esse daqui, você pode simplesmente criar um plano paralelo aqui, ó. Copiar e colar, entendeu? Vai colocar aqui na frente, ó, plano de ação. Aumentar a audiência em 2 meses. Já botou o objetivo aqui para ficar claro. E agora você vai abrir as ações de aumentar a audiência. Deu para entender? Deu, só que eu me esqueci como que copia o plano ali embaixo. É só na aba com o botão direito. Não dá para ver, Silvia. Ah, tá. Agora deu. Ó, cliquei com o botão direito, mover, copiar para a mesma pasta, mover aqui para trás, criar uma cópia. Se você não botar como criar uma cópia, ele não vai criar. Ok. Tá. Plano de ação 2. Ah, entendi. Nossa, eu trabalhava tanto com Excel, mas eu já esqueci tanta coisa. Mas deu para entender. Pronto, aí você vai botar todas as ações aqui. Por exemplo, para eu aumentar minha audiência em 2 meses, o que é que eu quero fazer? Eu quero gravar, ou melhor, entregar um vídeo
por semana. Só que, por exemplo, entregar um vídeo por semana, eu vou botar que tem investimento, eu vou dizer que vão ser 10 semanas, sei lá, não, 8 semanas, porque são 2 meses, tá? E o meu prazo é imediato. Semana que vem eu já vou fazer o primeiro vídeo. Então, eu vou botar semana que vem. Só que aqui eu vou abrir mais ações, eu vou botar mais linhas. Ai, peraí que eu fui lá. Aí. Eu vou botar mais linhas, porque entregar um vídeo por semana significa que eu vou escrever o roteiro, eu vou selecionar o conteúdo, eu vou contratar alguém ou eu mesma vou gravar. Eu vou gravar todo dia um conteúdo ou eu vou gravar tudo de vez? Você vai decidir, você vai escrever. Ô Silvia, Oi. E se a gente colocar como objetivo entregar um vídeo por semana e desmembrar em ações propostas? Então, porque não tem necessidade de você criar uma aba de plano de ação para cada ação dessa. Não, mas você aqui, ó. Aqui, na sua terceira coluna, quarta coluna, objetivo. Ah, tá. Beleza. Aí eu coloco aí, entregar um vídeo por semana é o meu objetivo final. Pronto, pode ser, boa ideia. Boa ideia. E aí aqui eu ponho todas as ações que eu preciso fazer para entregar. Sensacional. É isso que você falou. Sensacional, Inês. É isso aí. E aí você vai detalhando. Além do vídeo, o que mais que você quer fazer? Ah, Silvia, eu também defini que eu vou fazer parceria com fulano e fulano. Bota o objetivo, que é a parceria, e vai escrevendo o que você vai fazer para construir essa parceria. Perfeito. Sensacional. Porque tudo isso Rose? Entendi, mas eu fui fazer, não deu certo. Não, mas aí a publicidade do Excel, posso sugerir? Mas eu acho assim, que essa questão do Excel pode te travar. Faz a mão, se não der. É isso que eu ia falar. Se preocupa com esse Excel agora, não. O Excel, porque para mim é muito fácil usar. Eu acho muito prático. Mas se isso é para você quebrar a cabeça, usa post-it. Compra um quadro, pega o seu caderno e escreve. Depois você passa para o Excel, se você quiser, se tiver necessidade. Aqui, ó. Eu amo escrever à mão. Ah, ninguém tá vendo meu vídeo. Eu tô mostrando meu caderno aqui todo escrito. Eu amo escrever à mão. Eu amo. Mas eu não tenho dificuldade. Não tem problema. Desde que você imprima, desde que você monte um quadro, desde que você veja isso todo dia para poder você acompanhar, que você tenha como apagar, como riscar, como mudar de lado. Por quê? Porque o plano é vivo. Para você pegar, escrever mais um post-it, acrescentar. Entendeu? Não tem problema. De novo, o Excel é só uma ferramenta. Se ela não está sendo boa para você, você escolhe outra. Usa post-it, usa parede. Você pode fazer esse formato num cartaz? Pode, lógico. Colocar para ir colando os post-its. Por exemplo, Inês, se você for fazer o seu coaching grupo presencial, nossa, fica lindo. Você pega uma folha de flip chart para cada um. Bota cada um usando post-it. Compra post-it pequenininho. Eu tenho aqui o pacotinho do pequenininho, ó. Pega esse post-it pequenininho com várias cores. Eu tenho. Entendeu? Aí a pessoa vai colando ali. Depois ela escreve. Depois ela tira a foto. Depois ela bota no Excel. No presencial, esse ponto do escrever, do ir lá, botar, cada um depois bota na parede, apresenta. Porra, vira um workshop isso aí. Sábado eu fiz um workshop que eu usei muito post-it. Eu adoro. Eu adoro fazer grupos presenciais, mas o que eu tenho feito não é como é que fala? Para líder. Mas para grupos, para trabalhar team building, né? Trabalhar as relações do grupo, do professor. Mas eu gosto demais. Que ótimo. É isso. Inês, mas você faz pela própria prefeitura ou você consegue cobrar isso tudo separado? Não, eu não posso cobrar, eu faço Entendi. Na rede, né, na rede municipal, mas eu não posso cobrar porque eu já sou funcionária da rede, então é uma coisa que eu não posso. Mas eu faço o quê? Porque o meu trabalho hoje é fazer acompanhamento pedagógico e de gestão.
Eu acompanho escolas, tanto na posso questão sugerir? Porque, Pode. assim, óbvio, depende do seu objetivo. Se você quer usar o coaching para melhorar o seu trabalho, ganhar mais projeção, perfeito. Se você quer o coaching para também dar dinheiro, o que eu sugiro? Você faz desse jeito que você está fazendo para a prefeitura, como você é funcionária, você não pode cobrar. Por quê? Porque você está reunindo depoimentos, Sim. testando o método, afinando. Mas você monta um projeto e aí, como pessoa física, vende esse projeto para outras prefeituras. Mas é isso. Isso já tá no meu... Lindo, perfeito. Já tenho os contatos, né? Uma pessoa Ótimo. pessoa que vai me apresentar, né? Ótimo. Então, agora é tirar do papel, porque a hora do planejamento é agora. Se você demorar demais, passou o bonde do planejamento. Passa aí só para 2019, porque tudo é anual, né? Pois é, então. E aí, o que está faltando? Não, está faltando pregar a bunda na cadeira e escrever, porque agora eu tenho que fazer, ele já me pediu e eu tenho que entregar o meu portfólio, entendeu? Para ir apresentar, né? Porque o trabalho, é como você falou, eu já testei. Então, estabelece uma data. Até que dia seu portfólio vai ficar pronto? Sábado que vem. Não esse agora, dia 19, dia 18. Só pensa o seguinte, o roadmap. Quando que você pretende fazer o grupo? Quando que ele começa, quando que ele termina? Vão ser quantas sessões? Faz de trás para frente. Porque se brincar, você tem que entregar nesse sábado. Senão não vai dar tempo. Pegar, porque daqui a pouco começa Natal. Entendeu? Então, faz de trás para frente, igual o roadmap. Esse primeiro grupo, que dia que ele termina? Último dia que você fechou com chave de ouro. Quando foi? Bota lá na tua linha do tempo e vai fazendo para trás. Para que ele tenha terminado nessa data, quando que ele precisou começar? Tal dia. Para ele começar nessa data, quando que fecharam as inscrições? Tal dia. Para que as inscrições tenham sido fechadas nessa data, quando foi que eu abri? Para eu abrir, que dia que eu recebi o aval? E faz de trás para frente, nega. E aí tu chega na data do teu portfólio. Porque essa data tá muito longa. Você entendeu? Entendi. Se você quer... Você fala que para sábado que tá muito longo? Oxe, mas eu acho que sábado. Pensa que você ainda vai apresentar o portfólio. Já é final de novembro. Não, mas esse coaching grupo aqui não é nem para as prefeituras, nem para a secretaria. Mas é planejamento, mulher, 2018. Não, eu sei, mas ele independe do portfólio. Então, mas foi isso que eu perguntei. Então, por que você botou que tem que terminar o portfólio? Para conseguir o Você entendeu onde eu tô querendo chegar? Não. Então, são ações paralelas. Para o seu conte-grupo sair, o que você precisa fazer, mulher? Tem muita coisa Entendeu? Pra fazer. É que você está colocando isso para não fazer o conte-grupo. Não. É porque eu entendi sua pergunta errada só. Então ótimo. Mas você entendeu? Toca o terror. Vai embora. Agora tem que botar a data, setar e tchau. E aí, gente, para finalizar, o que acontece a partir do plano de ação ajustado, que é essa terceira sessão que eu faço? O que é o ajustado? É repassar todos aqueles... Gente, como foi? Conseguiram completar? Ai, Silvia, surgiu mais coisa. Que bacana, você colocou? Ai, Silvia, eu não coloquei porque eu não sabia. Então coloca, entendeu? Completa. Beleza. Agora vamos dar uma olhada como é que está o seu plano? Quais são as ações que você anotou, mas que você já fez? Quais são as ações que você já anotou e que você já entende que semana que vem tem que fazer? Ó, fazer acompanhamento. Esse seria a terceira sessão. A terceira. Do MAP já é a final. Aí eu posso fazer um roadmap agora. Aí eu posso fazer uma roda de competências. Agora vamos lá. Para que esse plano de ação gire muito bem, para que você entregue tudo isso, quais são as competências que você precisa? Aí eu posso fazer uma roda de competência. Eu só faço a roda de competência depois do SWOT.
Ah, é? Eu tinha posto ela antes aqui. No meu caso, tá? Tem gente que faz antes, mas eu gosto de fazer porque aí você anotou tudo que você precisa. Você não anotou? Igual a Rose, anotou tudo que ela precisa para criar audiência. Quais são as competências que a Rose precisa agora para isso? Nossa, Silvia, eu preciso da comunicação. Ah, eu preciso de relacionamento, marketing pessoal. Você está certa, ele vai ter muito mais, até mais facilidade para identificar as competências. Bingo. Porque ele sabe para o que ele precisa. Eu também acho que fica fácil ele identificar a arrancada. Exatamente, perfeito. Então, você entendeu que dá para fazer uma roda de competência linda agora? Aí você pode aplicar a roda de competência. Ô, Silvia, a roda de competência se aplica de alguma forma específica? Aquela roda que a Inês sugeriu. Mesmo no individual, eu faço em branco. Em branco, é. Eu já fiz uma com vários pontos, que a pessoa vai dando o nome, qual que é a ação de cada um. Já fiz uma que o cara dá cinco competências para um líder. Já vi essa em branco. Funciona. Mas então, eu faço em branco, porque aí depende do objetivo de cada um. Porque tem gente que é para desenvolver a liderança, no caso, carreira, para se recolocar no mercado, para ser um profissional de destaque como engenheiro. Então, as competências mudam. Entendeu? De cada um. Não sei. Depende. Então, eu prefiro a roda em branco, nesse sentido. Mas quando a pessoa não consegue identificar as competências que ela precisa... Tem uma solução. Como é que ela consegue identificar? A gente pode fazer aquela sessão, ou aquela pequena ferramenta de mentores. Vamos lá. Olhando esse SWOT que você tem, todas as ações que você precisa fazer. Primeiro, aí você começa pelo SWOT. Quais são as competências que você acredita que você vai precisar para isso? Ah, eu preciso ser uma boa comunicadora. Entendeu? Eu vou precisar de organização. Enfim, você vai puxando. Pode vir mais de 10. Olha, eu vou precisar persuadir. Você vai listar tudo. Tudo que a pessoa falar. Só veio 6, Silvia. Como é que eu faço para captar as outras? Tá bom. Agora eu queria que você pensasse. É aquela ferramenta dos mentores. É uma ferramenta dos mentores que você fala o seguinte. Pensa naquela pessoa que você admira, que já fez isso que você quer fazer. Quem é a tua referência? O que ela tem de diferente? O que destaca nela? Escreve. Aí ela vai falar, vai surgir. Porque ela não está falando dela, ela está falando do outro, aquilo que ela vê no outro. Que ela acredita que o outro tem. Às vezes o outro nem tem, mas ela vê nele. Ou ela acha que foi por isso que ele conseguiu. E aí ele vai listar. Segurança. Enfim, vai anotar tudo. Competência técnica. Técnico em quê? Vai falar. Vai listar tudo. Aí, digamos, surgiu 15 coisas. Vai botar as 15 na roda? Não. Agora você vai virar para a pessoa e dizer assim, agora então, dessas 15 coisas que você anotou, eu gostaria que você selecionasse as 10 mais importantes para você nesse momento. Para que você alcance esse objetivo. Olhando as ações que você tem para fazer, olhando o tempo de execução que você tem, que você determinou como objetivo, quais dessas 15 são as que você mais precisa agora? Aí a pessoa vai lá e monta. Aí você vai dar nota. Aí vai ter umas que ele já tem bem desenvolvido, tem as que ele tem que ter mais atenção. E aí escolhe qual é a que vai trabalhar primeiro. Fechou. Fez sentido? Fez muito. Agora, o roadmap você faria na última sessão? Depende. Às vezes eu não faço, às vezes eu faço depois do SWOT roadmap, porque o roadmap é bacana porque traz os eventos, né? Para marcantes. Seja para você comemorar, seja para virar meta. Meta, desdobra em ação. Então eu revalido meu SWOT e acrescento o que veio do roadmap. E aí só depois eu faço a roda de competências. Para alguns eu já vou lá para a roda, porque depende do meu processo. Porque eu vindo 9 sessões. Se o SWOT demorar muito, até chegar o SWOT demorar muito, aí eu corto alguma ferramenta, entendeu? Se eu tô dentro do planejamento, aí eu faço SWOT, para depois roadmap, para depois roda de competência. SWOT, roadmap e competência.
É. E sempre, sempre. Terminou a sessão, vou perguntar da tarefa, eu não pergunto uma tarefa além dali. Eu vou perguntar a tarefa que está no plano de ação. Agora, qual é a próxima ação do seu plano que você vai se comprometer para já matar essa semana? Ou, se surgiu um insight, eu pergunto, pô, esse insight vale entrar no plano de ação? Vale, eu já vou fazer agora. Pronto. Então, esse é o seu compromisso dessa semana? Esse é o meu compromisso dessa semana. Pronto. Sempre ligado ali ao planejamento. Por isso que eu não tiro o SWOT do meu radar. Porque senão, é uma ferramenta que você faz e você nem olha mais. Então, para que você listou tudo aquilo dentro do processo? Por isso que eu dou tanta atenção a ele, porque ali está pronto tudo. E outra, vai chegar no final do processo de coaching, fiz roadmap, fiz roda de competência, já estou chegando no final, estou indo para a fichinha de atitude ou pirâmide do sucesso. X. Depois do roadmap, você ainda pode fazer pirâmide também, para só então fazer roda de competência. Tanto faz. Enfim, o meu ponto é que estou chegando já no final do processo de coaching. Aí eu viro para a pessoa, ela pode até atingir o objetivo, ou está muito mais próximo de atingir, e eu falo para ela o seguinte no final. Agora você tem aí na sua mão o seu mapa. Agora você tem aí na sua mão, no meu caso, né, que eu uso esse gancho, a tua estratégia. Você não precisa mais de mim. É só você fazer. Poxa, eu tô muito feliz. Aí eu boto isso mesmo pra pessoa. E é verdade. Cara, tô muito feliz com o que você construiu. Porque agora você finalizou um processo de coaching e você não depende de outro processo para seguir com isso. Você pode até precisar. Porque surgiu uma coisa nova, porque pareceu algo que te atrapalhou, ou porque você quer mudar o rumo, ou porque você já conquistou. Mas você não tem uma dependência de mim. Aí na tua mão, tu já sabe o que tu tem que fazer. Porque eu vendo isso. Eu faço minha primeira sessão, eu falo, cara, tu vai ter estratégia para seguir adiante. Tu vai ter o como, tu vai ter teu direcionamento. Tá aí agora o teu direcionamento, é a minha entrega. Entendeu? Eu fecho lindo desse jeito. Mas a responsabilidade tá toda na mão dele, não minha. Beleza. Fez sentido? Fez sentido. É isso, meninas. Finalizamos. O plano de vocês está aí na mão também. Agora é só terminar. Tá muito bom. Eu queria que você visse. Manda para mim. Eu vou tirar uma foto para você ver. Tá todo rabiscado. Tá acho que eu vou passar limpo. Para poder facilitar. Vou passar limpo. Dá uma olhada. E por último, eu estou colocando aqui as fichinhas de atitude. Isso. Perfeito. E a Mara, na oficina dela, a Mara falou de uma outra ferramenta para finalizar, coaching grupo. Ela falou de âncoras, eu não conheço. Foi até a Rose falou assim, Inês, tem não sei o que, mas eu não... estabelecer uma âncora para a pessoa se manter motivada. Porque a fichinha também, né? Dá para fazer, mas aí você vai desenhando de acordo com o que você também está sentindo do grupo. Se você vê que a energia daquela pessoa que vai desanimar, aí você tem que fazer a âncora, entendeu? Mas é isso que eu falo, aí vai mexendo com a estrutura. Olha... eu acho que ficou legal aqui. Acho que ficou bem bom, viu? Ai, que legal, fico feliz. E Rose? E o seu, Rose? Eu acho que a Rose saiu. Deu uma saidinha. Mas, gente, é isso. Aí é só correr para o abraço, é seguir acompanhando o plano, é fazendo o follow, entendeu? E principalmente tirar ele do papel. Como que a gente faz o coaching ao longo do processo, do meio para o fim, né? E tirando do papel, sempre você vai buscar as tarefas lá pelo plano. E se surgir um insight, você sempre vai pedir para alimentar o plano, entendeu? Surgiu uma coisa nova, então vamos colocar no plano para aí a gente ir monitorando? Surgiu uma coisa, Silvia, a gente anotou tal coisa, isso não funciona mais. Eu vou excluir do plano? Não, você vai escrever uma observação. Por que você não vai seguir mais adiante? Por quê? Porque ele fica documentado que você pensou naquilo e por que você resolveu não seguir.
Entendeu? Porque depois, lá na frente, se alguém perguntar, você sabe. Não, eu pensei nisso, mas naquela época teve esse impedimento. Então, a gente preferiu deixar a ação parada. Tá lá, registradinho. E sempre que a pessoa volta para mim, se ela voltar daqui a 30 dias, 45 dias, a primeira coisa que eu peço é, seu plano está atualizado? Atualiza ele para mim, para a gente começar por ele. Entendeu? Não. Entendi. Bacana. Já mede até comprometimento. Porque se a pessoa não atualiza, ela não vai tirar o plano dela do papel. Sim. Entendeu? Entendi. Valeu demais, viu, Silvia? Valeu demais. Muito bacana. Que bom que vocês gostaram. Amei, me ajudou muito, clareou muito, me deu, assim, chão, sabe, sob os pés, que eu não estava me sentindo muito segura. Inclusive, a primeira fraqueza que eu pus foi exatamente a insegurança, né? E os nossos encontros foram muito proveitosos para mim, me deram muito, muito chão. E é claro que eu vou voltar nas gravações. Bom. Tem essa necessidade Mas pensa o seguinte, a gravação você vai voltar para acrescentar algo, mas você já tem que colocar as coisas em ação. Sim, bota os prazos e vai fazendo. Olha só, sabe como foi que eu montei meu coaching grupo? Eu não estava no primeiro encontro do Falcon, quando eu mudei de foguete. E na primeira meia hora que eu assisti a gravação, eu ouvi a Dani falando sobre coaching grupo. E ela falando assim, cara, tu tem que montar, mesmo que não seja pago. Só para sair da inércia. Aí ela falou algumas coisas, eu pausei a gravação. Eu não voltei mais para assistir. Se teve mais algum... Aquilo mexeu comigo de tal forma que eu digo assim, parou. Não vou ouvir mais nenhum insight. Eu vou fazer o coaching grupo. Aí fui lá e fiz tudo que eu precisava para lançar meu coaching grupo. Só depois eu fui terminar de assistir aquela sessão de mentoria. Você entendeu? Porque senão toda hora vai surgir alguma coisa que vai bombardear e que eu vou achar que eu preciso acrescentar. E eu não ia sair do lugar. Então esse é o ponto. Beleza?